Olá pessoal, nesse exercício nós temos um corpo de massa 125 gramas que é feito de uma substância com um calor específico de 0,25 calorias por grama grau Celsius. Esse corpo ele vai receber de uma fonte térmica uma certa quantidade de calor e vai sair da temperatura de 20 graus Celsius para uma temperatura final que o exercício está querendo que a gente encontre. Então, pessoal, nós temos uma questão envolvendo o recebimento de calor, a substância está recebendo calor e variando sua temperatura. Então, essa quantidade de calor que essa substância recebe, nós chamamos de calor sensível e poderíamos calcular esse valor, se caso o exercício não tivesse fornecido 5.000 calorias, nós poderíamos chegar nesse valor aplicando o produto massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Formulinha aqui do que macete. Como nós já sabemos a quantidade de calor, a massa e o calor específico, a variação de temperatura se torna uma incógnita nessa equação. E ao descobrir a variação de temperatura, depois, sabendo que a temperatura inicial é 20, nós facilmente conseguimos descobrir a temperatura final que esse corpo atingiu. Então, eu vou substituir a quantidade de calor por 5.000, a massa por 125, o calor específico por 0,25 e a variação de temperatura seria a nossa incógnita. Se fosse 500 aqui desse lado, dividido por 125 daria 4, mas como tem um zerinho a mais, então vai ficar 40. Então, esse ΔT seria 40 dividido aqui por 0,25. Isso aqui é a variação de temperatura que a substância está sofrendo. Dividir por 0,25 é o mesmo que fazer uma multiplicação do número por 4. Então, 40 vezes 4 daria 160 graus Celsius. Essa seria a variação de temperatura. Então, nós poderíamos já pensar da seguinte forma. A substância, o corpo tinha uma temperatura de 20 graus Celsius e devido a esse recebimento de calor, a temperatura aumentou. Eu sei que aumentou por conta do sinal do ΔT. Se ele é positivo, a temperatura aumenta. Se é negativo, a temperatura diminui. No caso, ele fala que a fonte térmica forneceu, que a substância absorveu o calor da fonte térmica, então com certeza a temperatura vai aumentar. Essa quantidade de calor teria que ser positivo, porque ele absorveu o calor, e o ΔT também positivo. Então, de 20, ele aumentou 160, então a temperatura final dessa substância vai ser de 180 graus Celsius. Nós poderíamos também chegar nesse valor abrindo o significado aqui do ΔT, que é a temperatura final menos a inicial. Isso aqui está dando 160. Temperatura final nós queríamos, temperatura inicial é 20. Passando o 20 negativo, somando para o outro lado, nós temos a mesma resposta de 180 graus Celsius. Alternativa aqui B.